Ok, então estaremos iniciando um novo estudo nessa noite. Lembrando que estamos passando vários reis, vários acontecimentos, desde o reino dividido até ao exílio do povo de Israel. E hoje estaremos vendo basicamente, pelo menos iniciando, a sucessão no reino do norte. Qual é o reino do norte? Como que chama o reino do norte? Israel. E como que chama o reino do sul? E quantas tribos tem no reino de Israel? E quantas tribos tem no reino do sul? Então é isso. E basicamente, vamos ver se os irmãos entendem. A tribo de Davi ficou, eu digo assim, não a tribo de Davi, mas como é que eu posso explicar? A sucessão dos reis depois de Davi ficou em qual reino? Israel ou Judá? Judá, reino do sul. Ok, é bom. Essas perguntas são apenas para a gente ter uma maior interação com a lição, a ponto de ficar gravado. Como eu já falei outro dia, eu mesmo tenho muita dificuldade, muitas vezes a gente confunde com o reino do norte, o reino do sul, da onde que é tal tribo, da onde que é tal nome, Então, estou repetindo bastante com os irmãos, porque se eu tenho esse problema, então, logicamente, talvez a maioria aqui também tenha o mesmo problema que eu tenho. Então, hoje estaremos vendo várias sucessões, rapidamente, vai ser bem resumido, mas estaremos tirando uma lição de tudo isso, ok? Vamos apenas entrar, como eu já disse, porque temos reunião da igreja, então teremos que terminar mais cedo, mas o texto nosso é Êxodo, capítulo 15, versículo 18, Êxodo 15, versículo 18, que diz o seguinte, O Senhor reinará eterna e perpetuamente. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. O alvo da lição, ao estudar então essa lição, nós entenderemos como a palavra de Deus, por intermédio dos profetas, se cumpria, mesmo na vida dos reis de Israel, que foram infiéis ao Senhor. Então, os propósitos de Deus sempre se cumpriam, mesmo na vida de pessoas como aqueles reis infiéis que passaram aí pelo reino do norte, no caso, o reino de Israel. Nós seremos capazes, então, depois de aprender, de passar toda a lição, seremos capazes de compreender como a palavra de Deus se cumpre, mesmo em meio a pessoas infiéis. Seremos capazes de sensibilizar-nos para ouvir a voz de Deus em todas as circunstâncias das nossas vidas. Seremos capazes de conscientizar-nos de que o povo de Deus deve viver em união. Seremos capazes também de viver plenamente a vida cristã, aproveitando as oportunidades para testemunharmos da fé. Seremos capazes de cumprir os mandamentos, de pregar a palavra independentemente das circunstâncias. Pelo menos, alguns, não sei se todos, vão ser capazes, pelo menos, de ter essa diferença nas suas vidas. Pelo menos sentir aí essa diferença e o peso de tudo que será passado nessa lição. Passa para nós, irmão. As tribos de Israel. Não sei se você também tem dúvida, Mas temos ali do lado a divisão, o mapa, com a divisão das terras, E aqui nós temos basicamente os filhos de Jacó, que logicamente deram aí o início ao povo de Israel, logicamente, depois de Abraão e Isaac, Jacó, neto de Abraão, mas através dele, então, se originou as 12 tribos
de Israel. E ali nós temos basicamente a ordem, né? O primeiro filho de Jacó foi Rúben, né, de Leia, ou Lia, né, conforme algumas traduções. O segundo filho de Jacó foi Simeão, também de Leia. O terceiro filho de Jacó também foi de Leia, né, foi Levi, que aliás, da onde se originou, né, os sacerdotes, e aonde só dessa tribo até hoje, né, que podem trabalhar no templo e serem sacerdotes. Depois o quarto filho também foi de Leia, Judá, da onde que vem aí os reis, né, a linhagem real. Aí o quinto filho aí já foi de Bila, que se não me engano, né, é serva de Raquel, porque Raquel ficou com ciúme, né, não tinha filho, e aí foi lá e falou, não, então minha serva vai ter, porque naquela época tinha esse costume, né, não é que Deus concordava com isso, mas o povo tinha esse costume, e aí considerava como filho da dona, no caso da serva, que seria Raquel. Então foi Dan, o quinto filho. O sexto filho foi Naftali, também de Bila, né, serva de Raquel. E aí o sétimo filho, né, Léa usou da mesma estratégia, né? Foi lá, pegou a sua serva, aí assim, então vamos jogar sujo, então vamos jogar sujo também, né? Eu estou brincando aqui. Mas aí ela então entrega, né, a sua serva a Jacó, e Jacó tem um filho com Zilpa, chamado Gade. O oitavo filho também é de Zilpa, serva de Leia, chamado Azer. E chegamos então ao nono filho, que veio de Leia também, chamado Issacar. O décimo filho também é de Leia, chamado Zebulon. E chegamos então aos dois últimos filhos, que são basicamente os mais queridos, né, de Jacó. Por que será, né? Jacó amava quem? Leia ou Raquel? Raquel. Então, os dois filhos mais queridos de Jacó, interessante também que eram os caçulas, né? Também, né? É outra questão também que muitas vezes há aí certo privilégio, né? Então, era José, né, o 11º filho de Raquel, e depois 12º filho, Benjamim. Muito bem. Você consegue identificar esses nomes lá no mapa? As terras divididas entre as 12 tribos de Israel? Vamos ver se quem sabe, tem 2 tribos que não está lá. Não. Tem 2 tribos dos filhos de Jacó que não está lá. José e Levi. Por quê, pastor? Porque Manassés e Efraim, filhos de José, é adotado, né, se eu posso dizer assim, por Jacó como filhos. Então eles recebem no lugar de José, né, cada um recebe uma terra. Aliás, Manassés tem 2 terras, né, tem oriental e a outra agora eu não lembro, mas tem 2 terras, conforme os irmãos podem ver lá. E Efraim recebe também uma terra. Só que aí está faltando, né? Ainda. Por exemplo, José, mas Efraim entrou. Levi saiu por quê, então? Porque eles eram os sacerdotes, eles não iriam receber terras. Só que eu não trouxe isso, só falando um pouco por cima. A gente sabe que eles receberam as cidades de refúgio, as cidades de refúgio, que se não me engano, acho que eram 7 cidades. Então eles tinham essas cidades, mas terras mesmo, assim como todas as outras tribos, eles não receberam. Então nós temos basicamente o resumo das tribos de Israel, como que foi dividida as terras, os filhos, que muitas vezes também há um pouco de dúvida, há um pouco de confusão, né? Por exemplo, alguns acham que Manassés e Efraim é filho de Jacó, e não é, é neto, né? Aliás, se quiser dizer que foi adotado, como ele faz, né? Com José, enquanto ainda era vivo, mas não era legítimo, né? Era
adotado, como ele faz lá com José, que ele pega lá, abençoa os dois, né? Troca as mãos assim dos filhos, né? O mais novo com o mais velho, e ali ele faz isso então com os netos. Alguma dúvida, pergunta sobre isso? Ou comentário? Algo talvez que eu tenha esquecido, porque é bastante coisa, né? Prepara o microfone, irmão Cris, ou alguém prepara o microfone. Repete para mim, irmão, eu não escutei direito, então é bom que os, os irmãos do Facebook possam escutar. Uma coisa interessante é que, apesar de uma das tribos não ter recebido terras, né, que é a tribo de Levi, ainda assim a terra foi dividida em 12 partes, 12 tribos. Né? Porque José também, como não tem uma tribo de José, mas a tribo de José foi dividida em duas. Então, ficou duas tribos sem terras, mas duas novas, que seriam os filhos de José, cada um com uma parte, né? Certo, o irmão está falando que aí ainda ficou assim 12 ficou do mesmo 12. jeito. 12 é um número simbólico, né? Não sei se os irmãos já ouviram algumas pregações do estudo sobre números, né? Numerologia bíblica, né? O 12, né? Tem os 12 tribos, tem os 12 apóstolos, né? Não sei se tem mais 12 que eu esteja lembrando agora na Bíblia, mas é um número simbólico. E tem outros números simbólicos também na Bíblia. E continuou, né? Mesmo assim, continuou 12, mesmo saiu duas tribos, entrou duas tribos. Alguma outra pergunta ou comentário? Não? Então vamos para frente. Quando Israel foi dividido em dois reinos, Israel, o reino do norte, como nós já falamos, né? Composto aí de 10 tribos, e Judá, que era o reino do sul aí, que incluía a tribo de Judá e alguns elementos aí de Simeão e de Benjamim, conforme nós estudamos, né? Deus não deixou de mandar os seus servos. Quem eram os servos de Deus? Os profetas. Então, mesmo tendo a divisão, Deus nunca abandonou o povo, Deus não deixou de mandar os seus servos, os profetas, para orientar o povo, né? Tanto o reino do norte quanto o reino do sul, né? Deus não deixou de orientar e advertir. Alguns dos maiores profetas da nação atuaram em Israel, o reino do norte, conforme nós vamos ver nesse estudo, né? Alguns dos maiores profetas atuaram ali. Passa para nós. Então vejamos aí, pelo menos hoje eu acho que dá para a gente ver rapidamente aí os reis que passaram por Israel, pelo menos, vamos ver se a gente consegue terminar eles, senão nós cortamos aí, são 7 reis, ou melhor, 6 reis, e aí qualquer coisa a gente corta e continua semana que vem. Primeiro rei nós até estudamos, né? Conforme está aí. Mas antes de falar sobre Jeroboão, quando Deus colocou o Davi no trono, Deus fez então uma promessa a respeito de Judá. Vamos abrir lá em 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 ao versículo 16. 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 ao versículo 16. Vamos ver a promessa que Deus faz a Davi a respeito da tribo de Judá, né? Diz assim a palavra de Deus, 2 Samuel 7, versículo 12 ao 16. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com a vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele,
como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Que promessa, né? Que Deus faz para Davi. E essa aliança perdura até hoje, embora não tenha, pelo menos por um determinado tempo, rei em Israel, mas vai ter um último e eterno rei. Os irmãos sabem quem é, né? É o Senhor Jesus Cristo, que reinará para todo sempre. E ele é da linhagem de Judá, né? Descendente de Davi, conforme a promessa que Deus faz aqui. Então Deus fez essa promessa para Davi. No caso dos reis do Reino do Norte, Israel, no caso, tudo era muito diferente. Nós estamos falando aqui do Reino do Sul, né? Não confundam. Embora a gente vai falar os reinos do Reino do Norte, Israel. Mas o Reino do Sul, então é isso aí, a promessa foi feita e a linhagem continuou, né? A tribo de Judá continuou, os reis saindo descendentes de Davi, e o último vai ser o Senhor Jesus Cristo. Mas no caso dos reis, né? Do Reino do Norte, do Reino de Israel, conforme nós vimos ele no mapa, a história é muito diferente. Passaram aí, pelo menos, nós vamos ver aqui 6 reis, embora tem mais, mas não é da mesma linhagem. Nós vamos, pelo menos, passar por cima, não dá para ver detalhe por detalhe, mas nós já vimos Jeroboão. Lembra quem era Jeroboão? Como estudamos na lição 14, né, na lição sobre Jeroboão, ele foi o primeiro soberano desse reino, o reino de Israel, que recebeu de Deus o direito de governar as 10 tribos do norte e a orientação de como deveria proceder. Mas ele, infelizmente, o profeta, se não me engano, Aías, falou para ele: olha, se você obedecer a Deus, se você ser fiel a Deus, se você adorar apenas a Deus e não se desviar do caminho, como fez Salomão, né? Eu vou estar com você. Mas se você desviar, aí a história é bem diferente. Infelizmente, Jeroboão, ele desobedeceu a Deus, né? O mesmo profeta Aías, que ele anunciou que seria rei, também falou sobre a sua condenação. 1 Reis, capítulo 14, versículo 9 ao versículo 11. Quem quiser ler para nós, pode ler. 1 Reis 14, versículo 9 ao versículo 11. Isso aí nós já estudamos, mas apenas relembrando, né? Com quem que está o microfone? O Crisley. Ok. Antes, tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição, para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão. Destruirei de Jeroboão todo o homem até ao menino, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer dos de Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa, entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia. Que digo eu? Há de ser já. Também o Senhor ferirá a Israel como se agita a cana nas águas, e arrancará a Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus ídolos, provocando o Senhor a ira. E entregará a Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou,
e fez pecar a Israel. Ok. Lembra do título da lição? Ele leu aí no finalzinho. Quem lembra o título da lição de Jeroboão? Lê o final do último versículo, irmão. Qual pecou e fez pecar a Israel. Qual que era o título da lição sobre Jeroboão? Pode falar, fique envergonhado não. Se você errar, tá errado. Fazer o quê? Jeroboão, o que fez pecar a Israel. Vários textos falam a mesma coisa. Que tristeza, né? Imagina o seu nome ser lembrado dessa forma, né? Ou algo assim bem negativo, né? Fulano que fez isso, isso. Fulano que, né? Sabe? No caso aí, Jeroboão, que fez pecar a Israel. Que coisa triste, né? Bom, Edilson, passa o microfone para ele ler. É só uma observação sobre Jeroboão, né? Que tiveram dois. Jeroboão, verdade. filho de Nebate, Bem lembrado. danado. Ou Jeroboão primeiro, né? Igual eles falam também. Ok. Então tinha outro Jeroboão, irmãos, né? Mas esse é o primeiro, né? Como o irmão Edilson falou, filho de Nebate. Quem reinou depois de Jeroboão? Alguém sabe? Tem ideia? Nadab é o seu nome. 1 Reis 15, alguém lê lá. 1 Reis 15, versículo 25 ao 28. Nadab era filho de Jeroboão. Então ainda está na mesma linhagem, né? Ainda está na mesma linhagem. Nadab era filho de Jeroboão e sucedeu ao trono, infelizmente, continuando na mesma idolatria do pai. Alguém lê lá 1 Reis 15, 25 ao 28. E Nabade, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá. E reinou sobre Israel 2 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado com que seu pai fizera pecar a Israel, e conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e feriu Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nabade e todo Israel cercavam a Gibeton. E matou, pois, Baasa no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Então ele reinou quantos anos? Alguém pegou aí? 2 anos, né? Um reinado rápido de Nadab. E conforme nós vimos aí então, depois dele, quem foi que, aliás, né, o matou? Baasa, que foi o 3º rei do Reino do Norte. 1 Reis 15, versículo 28, e vai até o capítulo 16, versículo 7. Nós não vamos ler, né, devido ao tempo, mas está aí se você quiser depois olhar com calma. Então, Baasa, né, ele assassinou Nadab e assumiu o reino. Então agora está na mesma linhagem ou já mudou? Mudou, né? Pelo menos aí por um tempo mudou. Pelo menos 24 anos Baasa reinou. Ele também, infelizmente, não servia a Deus. E aí Deus manda o profeta Jeú, filho de Anani, falar-lhe. 1 Reis 16, alguém pode ler lá para mim? 1 Reis 16, versículo 2 e versículo 3. Porquanto te levantei do pó, e te pus por príncipe sobre o meu povo Israel, e tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar a meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. Olha aí de novo, a mesma frase, Jeroboão que tem feito pecar a Israel. Eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei da tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Então é triste, né, irmãos? Pelo menos até aqui, né, vou deixar aí suspense para os outros reis. Pelo menos até aqui,
triste. O reino do norte, né? Volta lá no mapa, irmão, para a gente terminar. O reino do norte, que deveria ser, né, pelo menos exemplo, tinha tudo para ser exemplo, a começar com Jeroboão, porque Deus mandou o profeta falar com ele, né? Que daria 10 tribos a ele, e se ele obedecesse ao Senhor, ele iria bem, né? Iria reinar, e a linhagem dele iria reinar, mas se não, toda a linhagem dele seria destruída, e foi o que aconteceu. Mas infelizmente Jeroboão não andou nos caminhos do Senhor, seu filho Nadab também reinou apenas 2 anos, não andou no caminho do Senhor. Baasa, que matou Nadab, reinou aí 24 anos, mas também não andou nos caminhos do Senhor. Pelo menos aqui, para nós terminarmos, e nós então irmos para a nossa reunião, vemos aqui muitas vezes, né, podemos aqui analisar o filho que anda no mesmo caminho do pai, mesmo que o pai esteja errado, né? Mesmo que o pai esteja sofrendo. Por exemplo, né, vou dar um exemplo simples, tem muitos exemplos, mas um pai, por exemplo, que usa drogas, bebe, né, fuma, e aí tem problemas de saúde por causa disso. O filho vê tudo isso. Ele vê tudo. O sofrimento do pai com problema de saúde por causa de droga, seja lá o que for, né, droga, ou bebida, ou cigarro, não sei. E ainda assim vai no mesmo caminho. Dá para entender isso? É meio ilógico, né? Meio louco, meio idiota, desculpe a palavra sincera, de você ver que está dando errado, que teve grandes consequências, um problema muito sério, e você continua no mesmo caminho. Você vai nos mesmos caminhos do pai, vendo aí sofrimento por decisões erradas, e muitas vezes, né, trazendo agora uma responsabilidade maior ao que nós estamos falando, o pai não tem compromisso com Deus, o pai talvez nem é salvo, nem serve a Deus, e por causa disso, tem muitos problemas na vida, e o filho tem a oportunidade talvez de ter uma vida diferente, ouve o evangelho, tem a oportunidade talvez de estar numa igreja ouvindo o evangelho, ouvindo a palavra de Deus, tendo uma vida totalmente diferente, mas ele também rejeita. Então, o que aconteceu aqui com Jeroboão e Nadab, pelo menos pai e filho, acontece muito hoje com muitas famílias, infelizmente. E desculpe realmente a sinceridade, mas eu vejo uma idiotice nisso. Você vê alguém caminhando para o buraco e você vai no mesmo caminho. Não estou nem aí que eu vou cair, eu vou continuar aqui também. Então é meio idiota isso, né? E aí Baasa, que tinha tudo para mudar, né? Embora não era filho, mas viu todos os problemas que estavam acontecendo, ele foi avisado pelo profeta, né? Podemos colocar Baasa como uma cabeça dura, né? Também, embora os outros também eram, né? Foi avisado, viu os problemas que aconteceu com Jeroboão, foi avisado sobre Jeroboão, né? Que fez pecar Israel, e ainda assim continuou no mesmo caminho. E nós vamos ver também que teve problema por causa disso. Nós vamos terminar aqui, irmãos, depois nós vamos continuar com os outros reis, só para você saber o nome: Elá, Zinri e Onri, mais 3 reis. E nós vamos dar uma resumida aí, porque tem mais reis, né? Uma resumida e basicamente dar uma passada por cima de o que aconteceu com esses reis. Será que foram fiéis? Será que teve reis fiéis? Será que foram infiéis? Pela infidelidade, o que aconteceu com eles? Ok? Na semana que vem a gente continua e a gente não vai só falar, só para aproveitando também, a gente vai falar também não só dos reis, mas nós vamos também lembrar aí os profetas que Deus usou para avisar o reino do norte. Vamos citar alguns profetas também. Então vamos colocar de pé e vamos orar. Alguém tem alguma dúvida, pergunta? Ok, então nós vamos orar, depois vamos estar encerrando a transmissão, que nós temos uma reunião da igreja, e aí nós vamos estar encerrando, que não precisa estar transmitindo essas coisas, ok? Oremos. Grande Deus, obrigado, Pai, mais uma vez, pelo estudo, que possamos, Pai, aprender com os erros de vários homens na Bíblia,
E não ser cabeça dura, Pai, realmente de ver quantos reis, quantos homens sofreram por andar no caminho diferente do Senhor, por adorar outros deuses, ídolos, imagens, e receberam condenação por isso, receberam muitas tristezas, muitas lutas, inimigos que os destruíram. E ajuda-nos, Pai, não entrar no mesmo caminho, que possamos ser não só fiéis, mas também inteligentes, de ver o que não dá certo e fugir desse caminho, e ver o que deu certo, o que realmente pessoas foram abençoadas na sua palavra, e possamos andar nos mesmos caminhos dessas pessoas. Sabemos que não somos perfeitos, sabemos que somos pecadores, mas podemos sim ter uma vida agradável ao Senhor. E é isso que nós pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar, nós vamos então terminar a transmissão. Estaremos então lendo o relatório financeiro da igreja, depois tratando de um assunto, pelo menos que eu sei que tem que tratar, mas se tiver outro assunto também, a gente vê se o tempo der, a gente trata também, ok? Irmão Dionor, pode